filho de Deus, amado. Olá, eu me chamo Amanda Santos, sou uma filha amada de Deus. Hoje eu vim compartilhar com vocês 1 Timóteo, capítulo 5. Fala a respeito dos conselhos acerca de viúvas, líderes e escravos. Não repreenda asperamente homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães, e as moças como a irmãs, com toda pureza. A gente olha para esse verso e pensa assim, o que está acontecendo com esse povo, né? Desrespeitando os idosos, não respeitando o próximo realmente, tratando com completa impureza as jovens. Vamos continuar. Verso 3. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Eu não sei como agradar a Deus. 1 Timóteo, capítulo 5, te ensina uma forma. Essa questão também de você colocar em prática a palavra, sabe? Cuidando da sua própria família. Fica aí mais um ensinamento, né? A viúva realmente necessitada e desamparada põe a sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viúva, está morta. Eu fico pensando assim, né? Não só na questão da viúva, sabe? Mas as pessoas que vivem para os seus prazeres. É uma realidade. Essa pessoa já está morta já. Dê-lhes estas ordens para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente de suas próprias famílias, negou e é pior que um descrente. Esclarecedor isso aqui, né? Parente, própria família, tem que cuidar. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel ao seu marido e seja bem conhecida por suas boas obras. Esse começo aqui do verso 10, você é conhecida por suas boas obras? Tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Você se dedica ao próximo? Aqui está falando de viúva, mas vamos tentar trazer para a nossa vida. Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando os seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, querem casar. E aí, você solteiro, você está renunciando os seus desejos e está se dedicando a Cristo? Como é que está essa balança aí, né? Assim elas trazem condenação sobre si por haverem rompido o seu primeiro compromisso. O seu primeiro compromisso é se dedicar a Cristo. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas. O fofoqueiro vai de jato expresso para o inferno, né? Então, você precisa se avaliar se da sua boca é gerado fofoca. E você precisa se permitir ser tratado pelo Espírito Santo se você desejar passar a eternidade com ele. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Você tem dado ao inimigo algum motivo para maledicência? Fica a reflexão aí para você se analisar. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir Satanás. É um verso pequeno, é uma realidade, não é uma coisa que não consiga se resolver, mas é que a pessoa precisa se posicionar, né?
Se você conhece alguém que está assim, ore e interceda por essa pessoa. Se alguma mulher crente tem viúva em sua família, deve ajudá-la. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Você vê que na Bíblia sempre existe uma ordem das coisas. O Senhor sempre faz as coisas com ordem e com decência. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Agir aqui com sabedoria, né? Os que pecaram deverão ser repreendidos em público para que os demais também temam. Eu o exorto solenemente, diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. E aí, você tem favorecido alguém dentro da sua casa, nos seus relacionamentos, no seu trabalho? Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Uau, esse verso 22 aqui, hein? Conserve-se puro. Não participe do pecado dos outros. Conserve-se puro. Não continue a beber somente água. Também tome um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Isso aqui é falado para Timóteo, né? Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes, e as que não o são não podem permanecer ocultas. Que o Senhor te dê discernimento, né? A hora que você precisa confortar, confrontar a pessoa ali com relação aos pecados evidentes. Quando você for julgar, né? Auxiliar o julgamento nessas situações, né? Que você ore para que você não fique no engano. Que as suas boas obras possam ser evidentes e não possam permanecer ocultas. Vamos orar? Senhor Jesus, que nós possamos andar em passos de pureza, que a gente possa cuidar dos nossos parentes, dos nossos familiares, que a gente possa honrar os mais velhos, que a gente não compactue com fofocas, que nós não sejamos indiscretos, que a gente não dê espaço para a maledicência, que a gente possa ver a tua mão poderosa e o teu braço forte agindo em nosso favor, com provisão dentro dos nossos lares, porque nós cremos na tua palavra que fala que o trabalhador merece o seu salário, que a gente não haja de forma favorecendo ninguém, que a gente não participe, Senhor, do pecado dos outros, misericórdia, e que a gente possa se conservar puro para a honra e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.